Oiê, eu me chamo Márcia Berdenha, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos desenhar o Gengar. Mas antes de começar a colocar esse personagem no papel, vamos entender um pouquinho as formas que compõem esse personagem para ficar mais fácil na hora de a gente desenhar. Bom, vamos lá. Vou pegar uma cor bem chamativa aqui, pode ser um vermelho. E aí, a gente vai começar a delinear esse personagem aqui para entender as formas que compõem ele. Bom, aqui já de cara, a gente consegue identificar que o corpo do Gengar é um círculo. Acho que esse meu vermelho aqui não foi uma boa escolha. Deixa eu pegar um amarelo para ver se ficou melhor. Ó, o corpinho aqui do Gengar é um círculo. E como o Gengar ele é um personagem malvado, ele é representado por triângulos. Quando a gente vai criar um personagem, uma das coisas que define a personalidade dele são as formas geométricas que vão estar inseridas nesse desenho. Normalmente, quando a gente quer representar um personagem malvado, a gente coloca triângulos nele, né? Porque triângulos são sinais de perigo, de coisas perigosas. Por exemplo, se a gente vai desenhar um vampiro tem os dentes pontiagudos, né? Coisas que ferem, que machucam, espinhos. Espinhos têm esse formato de triângulo também, porque são perigosos, eles machucam. Então, o Gengar aqui, ele é todo representado por triângulos. Então, a gente tem só o corpinho dele, que é esse círculo aqui. E depois, a gente vai ter a cabeça dele aqui, ó, vários triângulos. E os braços dele, a mesma coisa, ó. Aqui a gente vai ter essa parte que a gente até pode representar como uma elipse, ó, para ficar um pouquinho mais fácil. E aí depois, no finalzinho dessa elipse, a gente tem pequenos triângulos aqui para completar a mãozinha do Gengar. Isso que a gente está fazendo agora, o planejamento do desenho antes de colocar no papel, a gente pode chamar de desconstruir para construir, que é entender todas as partes que compõem o desenho para depois conseguir desenhar de uma forma mais fácil, tá? E aí depois aqui as perninhas dele, a gente tem primeiro um círculo e aí depois os pequenos triângulos para os dedinhos. Aqui ele tem tipo um rabinho, ó, que também é um triângulo. E aqui a perninha dele, a gente pode fazer um semicírculo, um formato um pouquinho mais oval. E depois para os pezinhos de novo, a gente tem pequenos triângulos. Agora para o rosto aqui do Gengar, ele tá com esse sorriso assim malvado, bem sarcástico. E esses olhinhos aqui bem malvadinhos, né? Então, a gente vai ter aqui para os olhos uma linha que vai representar ali o início do olho dele. E depois, logo embaixo, a gente tem um semicírculo. Ó. Reparem que essa linha, ela não é uma linha retinha, assim, na horizontal, por exemplo, né? Ela é uma linha mais tortinha, assim, para baixo, para representar essa cara de malvado mesmo. E aí, a gente tem esses dois semicírculos aqui, um de cada lado, e uma bolinha lá dentro para fazer o olhinho. E a boca dele, a gente tem uma linha mais curvadinha para fazer a base da boca, né, do sorriso dele. E aí, depois a gente vem com um semicírculo aqui embaixo, ó, formando uma meia-lua. E aí, a gente vai ter o sorriso do Gengar. E os dentinhos dele são separados só por linhas, tá? Então, a gente tem ali, agora eu vou voltar aqui a opacidade desse aqui e deixar ele menor, pra gente poder ver o rascunho ali do nosso desenho, para que a gente possa colocar tudo isso daqui em prática, tá? Deixa só eu colocar uma outra cor aqui para vocês conseguirem ver. Ó. Então, bora agora colocar isso aqui no papel. Agora que a gente já entendeu
todas essas formas aqui. Ó. Bom, vamos começar nosso desenho, então, fazendo um círculo pro corpinho ali do Gengar. Esse círculo, ele tem que ser assim, ó, o mais redondinho que a gente conseguir, tá? Se na tua primeira tentativa não sair tão certinho esse círculo, aí tu pode ir num cantinho da folha e desenhar vários círculos de treino, tá? Para que o teu círculo principal aqui se aproxime desse formato bem redondinho, tá? Ali na nossa referência, o nosso Gengar, ele tá numa pose mais dinâmica, né? Ele não tá retinho, parado retinho. Então, a gente vai usar linhas guias para nos ajudar a colocar os olhos, a boca e para posicionar o corpo dele. Então, como ele tá mais tortinho, a gente vai botar essa linha guia mais pro lado, ó. Normalmente, ela ficaria bem aqui no meio se ele tivesse paradinho, olhando para frente, né? Mas como ele tá correndo, a gente tem essa linha aqui um pouquinho mais tortinha para ajudar a dar o movimento do corpinho dele. Vamos fazer todas as partes de fora e aí depois a gente faz as partes de dentro, tá? Aqui a gente também pode colocar no meio, de novo, uma outra linha guia na horizontal, que vai nos ajudar aí a posicionar os olhos e a boca dele e também os bracinhos na lateral. Então, aqui nessa metade que formou, a gente vai fazer o primeiro chifrinho dele ali, o primeiro triângulo ali da cabeça dele, ó. E aí, lá do outro lado, a gente já pode fazer o outro triângulo também, ó. E aí, agora a gente coloca aqueles que tem aqui no meio. Essa primeira parte é só o rascunho do nosso desenho, tá? Então, não tem problema se ele ficar meio feio, riscalhado. Desde que tu mantenha o lápis bem fraquinho para fazer esse rascunho, ele pode estar bagunçadinho mesmo, não tem problema, tá? Agora, para os bracinhos dele aqui, a gente vai fazer aquela elipse. Dos dois lados. Eu gosto sempre de fazer ao mesmo tempo as duas partes do corpo, tá? Então, se eu fiz esse bracinho aqui, eu já vou lá pro outro bracinho também. Agora, os dedinhos dele, que são triângulos, e ele tem 3 dedinhos. E aí, tá pronto o bracinho aqui do Gengar. E agora, as perninhas, né? Como ele tá correndo ali, ele tem uma perninha que é um semicírculo desse lado. E aí, lá embaixo, ele tem os pequenos triângulos ali para fazer o pezinho dele. E essa perninha aqui da frente, a gente tem um formato um pouquinho mais oval, ó. E aí, dentro desse formato mais oval, a gente tem o pezinho dele, que são os triângulos, ó. E aí, tá pronto o corpo do nosso Gengar. Agora, a gente só precisa desenhar os olhos e a boca.
Agora, nessa fatia aqui da pizza que formou, a gente vai fazer a nossa linha. Agora, nessa parte aqui da fatia da pizza que formou, a gente vai fazer a nossa linha para os olhos. Bem malvadão. E aí, aqui dentro, a gente faz o semicírculo, ó. E aí, coloca ali dentro o olhinho, a pupila do olho do Gengar. E aqui a gente vai ajeitando para ficar certinho esse olho. E agora a boquinha. A gente começa fazendo esse sorriso sarcástico aqui. E aí depois a gente completa lá embaixo a meia lua do sorriso aqui do Gengar, ó. Ó, a importância do rascunho aqui, ó. Que a gente pode dar uma ajeitadinha, que ele tinha ficado com o sorriso muito para baixo. E aí a gente consegue dar uma arrumadinha agora, enquanto a gente ainda tá nessa parte do rascunho do desenho. Vou fechar um pouquinho essa boquinha dele aqui embaixo. Aqui pode ficar um pouquinho mais retinho. E aí, a gente fecha agora os dentinhos. E aí, tá pronto o nosso Gengar. Agora, tudo que a gente precisa fazer aqui é a line art, né? O contorno do nosso desenho e adicionando alguns detalhes. E depois que teu contorno estiver apagado, tu já pode vir com as cores. O Gengar é roxinho, então eu já separei um roxo aqui para ele. E a gente pode começar a colorir nosso amigo aqui. Essa parte aqui não tem mistério, tá, gente? Vocês podem colorir aí como vocês acharem melhor. Pode ser com lápis de cor, pode ser com canetinha, pode ser com aquarela, como vocês acharem melhor. Eu tô colorindo com lápis de cor porque é o material que eu tenho mais acessível aqui. E que essa folha que eu tô usando suporta, porque ela é bem fininha.
E tá pronto o nosso Gengar. Gente, foi assim que ficou o nosso personagem. Achei que o resultado ficou bem legal. E antes de terminar o vídeo, vou pedir para vocês deixarem um joinha aí, curtir, compartilhar e, é claro, se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. É isso, um grande beijo e até os próximos vídeos.